Tubulações rompidas que inundam apartamentos, elevadores deixando moradores presos durante tempestades e ruídos insuportáveis perturbando o sono dos moradores. Com essa descrição, pode parecer que estamos falando de algum condomínio popular, construído com materiais mais acessíveis para reduzir os custos da obra. No entanto, na realidade, todos esses problemas estão ocorrendo em um dos prédios mais altos e luxuosos do mundo, habitado por alguns dos moradores mais ricos e famosos do planeta. E há mais. Este é apenas o primeiro edifício de uma série com características semelhantes que podem causar ainda mais desgosto para muitos compradores. Quer descobrir de qual prédio estamos falando e o que pode ter ocasionado a maioria desses problemas? Então assista ao vídeo até o final, pois hoje vamos ampliar nosso conhecimento sobre o 432 Park Avenue, o arranha-céu com mais de 1.500 falhas nas últimas décadas. Nos últimos anos, a cidade de Nova York testemunhou a construção de inúmeros edifícios de luxo, impulsionados por compradores bilionários estrangeiros que viram no mercado imobiliário da cidade uma oportunidade de investimento, ocultação de patrimônio e até mesmo lavagem de dinheiro. O símbolo dessa fase é uma região ao sul do Central Park conhecida como Billionaires Hall, ou Fileira dos Bilionários, que abriga os prédios mais exclusivos, caros e luxuosos da cidade. Desde 2014, 8 edifícios super exclusivos foram inaugurados na região, e 5 deles ultrapassam os 300 metros de altura, incluindo o 432 Park Avenue. O 432 Park Avenue é um edifício com apartamentos vendidos por até 87 milhões de dólares, representando o mais alto padrão de moradia em Nova York. Bilionários de várias partes do mundo e algumas celebridades adquiriram seus apartamentos neste luxuoso edifício, que oferece, entre outras comodidades, um restaurante exclusivo dirigido por um chefe premiado, spa, sala de cinema e outros benefícios. No entanto, conforme veremos ao longo do vídeo, parece que não foi um bom negócio para todos os envolvidos. Para entender parte dos problemas do prédio, é necessário compreender o processo de compra do terreno. Localizado na Rua 56 entre as avenidas Park Avenue e Madison, o terreno anteriormente abrigava o Drake Hotel. Em 2006, o empreendedor desembolsou cerca de 418 milhões de dólares pelo hotel e aproximadamente 300 milhões pelos espaços comerciais no local, totalizando mais de 700 milhões de dólares por um terreno em forma de L com aproximadamente 3.200 metros quadrados. O alto preço dos terrenos em Manhattan obriga as incorporadoras a construir prédios altos para maximizar o número de apartamentos e, consequentemente, o preço. Devido ao terreno pequeno, foi necessário construir um dos prédios mais esbeltos do mundo, projetado pelo arquiteto uruguaio Rafael Vinoli. Ele se inspirou em uma lixeira desenhada em 1905 para criar o projeto. 2 dos principais desafios foram o vento e as limitações de altura impostas pelas leis municipais. A solução adotada foi dividir o prédio em 7 segmentos de 12 andares, cada um separado por um vão de 2 andares vazados para permitir a passagem do vento, reduzindo a força na fachada. Os andares vazios foram destinados a serviços mecânicos, como reservatórios e centrais de serviços, e não são contabilizados no limite de altura, permitindo ao edifício atingir 420 metros. Além dos andares livres para a passagem do vento, o prédio conta com amortecedores de massa na cobertura e nos andares de serviço para evitar vibrações causadas pela força do vento. As obras do 432 Park Avenue começaram em 2012 e, em menos de um ano, a fundação e os 2 andares subterrâneos foram concluídos. Em seguida, iniciou-se a parte visível da construção. O prédio foi totalmente construído em concreto armado, utilizando um equipamento de bombeamento instalado no poço do elevador. A altura máxima foi atingida em 10 de outubro de 2014. No entanto, a conclusão total do edifício ainda levou mais um ano. Como é comum no mercado imobiliário, as vendas começaram muito antes da inauguração. De acordo com os realizadores do projeto, mais de 30% das unidades foram vendidas no lançamento. Entre os compradores, destacam-se muitos engenheiros, como o empresário saudita que adquiriu uma das coberturas por 86 milhões de dólares, e a cantora e atriz Jennifer Lopez, que comprou uma unidade por cerca de 15 milhões de dólares. Parece que o sonho de residir em um dos lugares mais luxuosos e exclusivos de Nova York se transformou em um pesadelo rapidamente. Conforme uma reportagem do jornal The New York Times, o prédio começou a desapontar seus moradores desde o início.
Segundo a matéria, uma residente que desembolsou 17 milhões de dólares pelo apartamento reclamou que, mesmo após a inauguração, o prédio ainda estava em obras e ela foi obrigada a utilizar um elevador de cargas. As queixas não pararam por aí. Em 2018, ocorreu o rompimento de uma tubulação de água em um dos andares de serviço, resultando na inundação de alguns apartamentos. Apenas 4 dias depois, outro vazamento foi registrado e a água atingiu os poços dos elevadores, deixando 2 dos 4 elevadores residenciais fora de operação por algumas semanas. Nesse caso, optar pelas escadas não era uma boa opção. Ainda falando sobre os elevadores, houve reclamações de que durante uma tempestade, um elevador parou, deixando um morador preso por mais de 1 hora. Segundo a incorporadora, a oscilação do prédio durante vendavais faz com que os cabos do elevador se movam, levando à lentidão e até ao desligamento temporário. Ventos fortes também são responsáveis por outra queixa constante dos moradores: o ruído. Durante as ventanias, dizem que a estrutura do edifício emite ruídos assustadores. Além disso, a circulação de ar pelos corredores e poços dos elevadores durante as tempestades provoca ruídos altíssimos e fantasmagóricos. E falando em barulho, há outro causado pela altura e inclinação da calha onde são descartados os sacos de lixo. De acordo com os relatos, a cada saco de lixo jogado, parece que o prédio foi atingido por uma explosão. Todas essas falhas levaram os moradores a contratarem uma empresa de engenharia para elaborar um estudo apontando os problemas do edifício. O resultado foi surpreendente. Mais de 1.500 falhas foram identificadas, tanto de projeto quanto de execução, e os moradores decidiram levar o caso para os tribunais pedindo uma indenização de 125 milhões de dólares. Lembrando que o relatório aponta apenas as falhas nas áreas comuns. No entanto, existem vários relatos de falhas dentro das unidades que devem ser resolvidos individualmente por cada proprietário. Além dos problemas já mencionados, foram identificados outros, como alteração sem o devido registro dos locais de passagem dos eletrodutos, que são os tubos por onde passam os fios e cabos elétricos. Segundo o detalhado no processo, houve um incidente quando um funcionário foi realizar uma perfuração em uma das paredes e atingiu cabos elétricos que não apareciam no projeto. Os problemas do prédio se tornaram uma dor de cabeça para os moradores, que em alguns casos, segundo o processo, tiveram que ficar fora de suas casas por até 19 meses, devido a falhas na construção. Também existem reclamações de ordem financeira. Segundo os proprietários, no momento da compra, foram informados de que o custo de ter um restaurante dirigido por um chefe premiado com estrela Michelin seria de $1.200 anualmente. No entanto, atualmente, esse serviço está custando aproximadamente $15.000. Outro custo que subiu consideravelmente foram as mensalidades do condomínio, já que ao tomar conhecimento dos problemas, as companhias seguradoras reajustaram o preço do seguro em mais de 300%. O reflexo foi um aumento de 40% na taxa de condomínio. Com todos esses aumentos, segundo o New York Times, o custo mensal para os proprietários de um apartamento no 432 Park Avenue é de $60.000. Além de aumentar os custos, esses problemas estão desvalorizando os imóveis e afastando possíveis compradores. Segundo informações divulgadas, a popstar Jennifer Lopez vendeu o seu apartamento apenas 1 ano depois da compra, com prejuízo de $2 milhões. O número de vendas das unidades disponíveis também ficou bem abaixo do registrado pelos outros prédios do mesmo padrão. Se o prédio está gerando críticas por parte dos compradores, com a população local a situação não é diferente. Muitos se queixam do impacto visual do prédio, outros da sombra que ele projeta sobre parte da cidade, inclusive em uma área do Central Park. Também existem críticas de que esse tipo de edifício, ao atrair tantos super ricos para a região, contribuiu para o aumento dos preços e empurra cada vez mais a população local para os subúrbios vizinhos, onde o nível de vida é inferior. Pelo lado dos empreendedores, parece que essas críticas não fazem sentido, e vários empreendimentos foram ou estão sendo executados. No entanto, se algum outro prédio apresentar os mesmos problemas que o 432 Park Avenue, é possível que a demanda caia consideravelmente e afete o promissor mercado de residências para bilionários em Nova York. E agora, como sempre, é a sua vez. Já imaginou investir tanto dinheiro em um apartamento e ter tanta dor de cabeça? Como você reagiria? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.